Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, no Antagonista Vídeos. E você também lê a minha coluna diariamente no Antagonista, sem paywall. Fato do dia: Lula e a greve dos professores. Está se arrastando aí por 2 meses, esse debate está começando a esquentar na sociedade, mas aqui no Narrativas Antagonista você já sabe que funciona num formato diferente essa discussão. Aliás, se você já é da família Narrativas Antagonista, eu quero te pedir para reforçar a nossa corrente espiritual dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe, porque isso dá um gás, ó. Dá mais engajamento para os vídeos do Narrativas. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste desse formato, que é inovador. É um treinamento para o nosso cérebro, para a gente melhorar o nível do debate político. Isso funciona como? Eu trago para você primeiro os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso eu te conto qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Você que já é aqui da família Narrativas Antagonista, conta para o pessoal que está chegando se eu acerto ou não acerto as narrativas que o pessoal vai escolher. Bora para o fato do dia. Fato do dia: Lula e a greve dos professores. É um assunto que já está crescendo no meio universitário, no meio dos alunos. Entre quem trabalha com política já é algo que vinha crescendo, mas é agora que chega à opinião pública por causa de uma mudança de tom do presidente Lula. Para começar a falar de Lula e dos professores, eu quero voltar ao ano de 2021, quando estava aquela coisa que oficialmente não era pré-campanha, mas que já era, que agora na política as campanhas jamais terminam. Mas, enfim, em 2021, lá perto do Dia dos Professores, o presidente Lula fez uma mensagem aos professores do Brasil. E era algo mostrando, assim, vamos dizer, como sendo um outro lado diante do que o governo Bolsonaro falava sobre professores e educadores, porque tinha toda aquela história da doutrinação. Enfim, vamos ver qual era a mensagem do então futuro presidente Lula. Eu, quando estava estudando no Itapema, eu tinha uma professora chamada Dona Terezinha. Quando a minha mãe disse que ia para São Paulo, essa professora queria que eu ficasse lá, que ela cuidava de mim. Mas aí a Dona Lindu não deixou e eu não fiquei com a Dona Terezinha. Em São Paulo, eu fui morar na Vila Carioca e fui estudar numa escola que tinha uma professora fantástica chamada Dona Zoraide. Essa professora, na verdade, ela cuidou daquilo que eu aprendi no ensino primário durante 2 anos e meio, e eu nunca esqueci do nome da Dona Zoraide, porque ela foi muito importante na minha vida. A gente tem que lembrar que não existe aprendizagem na escola se não tiver um professor ou uma professora. Por isso que eu acho que a profissão de professor, a arte, na verdade não é profissão, é uma arte. Ser professor, entrar na sala de aula, ter 40 pessoas, adultos, crianças, adolescentes, e uma pessoa ensinar aquelas pessoas a aprenderem algo mais do que ele já sabe. Eu acho isso de uma grandeza incomensurável. Por isso eu acho que ser professor, ser educador, é a arte das artes, é a profissão das profissões, é a coisa mais importante que um país tem que ter. Por isso, queridas professoras, queridos professores, meus parabéns. Que a gente possa, quem sabe, o ano que vem, ao comemorar o Dia dos Professores, a situação esteja melhor. Quem sabe a pandemia já tenha acabado. Quem sabe vocês já voltaram para a sala de aula. E quem sabe vocês estarão cuidando das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos marmanjos que estão na universidade com mais carinho do que muitas vezes nós merecemos. A gente pensa que o pai da gente quer que a gente tenha fortuna, quer que a gente tenha dinheiro, quer que a gente tenha casa. O maior legado que um pai ou uma mãe
querem deixar para os filhos a educação. A educação é a certeza de que as pessoas vão vencer na vida. Por isso, parabéns. Parabéns de coração a cada professor e a cada professora. Essa questão das universidades e institutos federais, obviamente, é uma questão que se pôs desde o início do governo. Porque é na ponta do lápis, né, gente? É matemática. Ou tem o dinheiro, ou não tem. E quando não tem, o que é que vai faltar? Essa questão já estava vindo de tempos e o governo já sabia que teria de enfrentar esse problema. Antes de ter greve, no começo do ano, deixa eu até conferir a data aqui, 19 de janeiro deste ano, o governo tinha começado uma coisa de lançar institutos federais. Nós temos a tal história do PAC da educação por aí. O presidente Lula estava lá em Fortaleza e, ao falar da questão dos professores, deu a entender que a solução parecia ser fácil. Vamos ver como ele falava disso em 19 de janeiro. E outra coisa importante, Quirino, que a gente vai ter que resolver, é que o salário de professor é pequeno. O piso, às vezes a gente não pode pagar, mas a verdade é o seguinte, a função de professora nesse país era uma coisa muito nobre. Ser professora na década de 60, na década de 70, na década de 50, era até motivo dos grandes compositores fazerem música. A professora era uma referência para a família.